Muito bem, nós sabemos que Jesus avisou aos seus discípulos. Ele disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu um mar de rosas, Jesus não prometeu uma vida fácil, Jesus não prometeu um evangelho só de bênçãos e prosperidade, mas Ele disse que nós teríamos lutas, que poderíamos passar, como diz o Antigo Testamento, pelo vale da sombra e da morte, mas que a promessa de Deus é real para conosco. Não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. A palavra de Deus nos diz que o Senhor poderia e permitiria as provações, mas nenhuma provação seria acima das nossas forças. Antes, junto com a provação, junto com a tentação, junto com as provas, junto com as tempestades da vida, o Senhor nos daria escape para poder suportar. O Senhor mostra a porta, o Senhor mostra o que nós precisamos olhar naqueles momentos mais difíceis. Nós sabemos que muitas lágrimas nossas, muito sofrimento que temos, parte por causa exatamente de não conhecermos a palavra de Deus. Exatamente por não nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo as promessas de Deus. Ele nos diz que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão, o Senhor o levanta. Deus é fiel, fiel e maravilhoso, fiel em todas as suas promessas. E Jesus disse que nós teríamos e que haveria para os seus discípulos perseguição, perseguição. Ele disse, quando estava indo para a cruz e que as mulheres choravam, as mulheres estavam ali batendo no peito e chorando, Jesus disse, mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Não chorem por minha causa, mas chorem por vocês. E ele disse, se em lenho verde fazem isto, que dirá no lenho maduro. Ou seja, se estavam perseguindo ao Senhor, que seria também com os que viriam depois dele, com o passar do tempo, deste vinho novo em odres novos, desta mensagem, desta palavra, desse chamado tão especial para homens e mulheres em toda a terra, o que seria? Jesus disse nas bem-aventuranças, quando ele pregou aquele sermão tão maravilhoso, bem-aventurados, bem-aventurados, ou felizes, felizes, ele disse, fechando esta mensagem de bem-aventurança, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Assim perseguiram aos profetas. O Senhor disse que haveria perseguição. Portanto, não há novidade na igreja quando acontece perseguição. Não há novidade. Eu me lembro que quando o pastor Márcio era ainda seminarista, estava ainda estudando no seminário e começou um trabalho na cidade de Martinho Campos. Começaram a construir a igreja. O que os pedreiros trabalhavam durante o dia, à noite, os inimigos, à noite, as pessoas que não tinham entendimento certo, né, da ética, do cristianismo, sentiam que a igreja era como uma ameaça, era como uma seita, e então eles iam e destruíam o que era feito durante o dia. À noite eles destruíam. Nós temos visto, recebemos irmãos lá da África, do Sudão do Sul, por exemplo, o pastor Aleges Francis, ele nos mandou a foto da sua igreja que fora queimada pelos muçulmanos, lá no Sudão do Sul. E ele disse, graças a Deus, que quando eles vieram para destruir a igreja, não foi no momento de culto,
porque muitas vezes, mesmo no culto, eles vêm, jogam gasolina, queimam a igreja com os irmãos lá dentro. Quanta perseguição! Nós temos visto nos nossos dias irmãos nossos, Costa do Marfim, Eritreia, na Somália, na Etiópia, na Nigéria, no Sudão, tantos países onde o islamismo vem caminhando de uma forma tão grande, havendo a destruição, a perseguição à Igreja de Cristo, a perseguição aos cristãos. Isto não é de admirar, porque isto aconteceu desde o início. Vamos ver o que diz a palavra em Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos capítulo 8. Claro que vem logo depois de Atos capítulo 7. E no capítulo 7 nós temos a defesa de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem que tinha uma boa reputação dentro de casa e fora de casa. Um homem que fora escolhido junto com outros 6 para ser diácono, para servir aos irmãos na igreja do primeiro século. Estevão foi preso, houve um julgamento para ele por causa de falsas testemunhas. Falsas testemunhas que vieram e o acusaram. Acusaram de blasfêmia, acusaram de estar levando o povo contra o templo. E Estevão apresentou uma mensagem maravilhosa. Ele contou toda a história do povo de Israel, mostrando que Israel sempre estava contrário à vontade de Deus, sempre em desobediência, sempre deixando o Senhor, sempre deixando a vontade de Deus, indo atrás de ídolos, de idolatria e do pecado. E Estevão, então, foi apedrejado. Quando Estevão apresentava a sua defesa, todos no sinédrio viram o rosto dele como o rosto de anjo. Eles não podiam contrapor-se, eles não podiam contradizer o que Estevão estava dizendo, porque ele estava falando a verdade. Eles viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, pureza, transparência, santidade e um aspecto celestial num rosto terreno. Viram seu rosto como o rosto de um anjo. E aí ficaram cheios de ódio, de raiva, e avançaram contra ele, e o empurraram e o levaram para fora de Jerusalém, e o apedrejaram, e o mataram. Puseram as suas roupas, as roupas das testemunhas aos pés de Saulo, um jovem fariseu, que ali estava dirigindo. Saulo podia a qualquer momento interromper aquela sentença. Ele podia dar uma chance a mais para Estevão se pronunciar, se defender, mas ele não o fez. E aquele jovem, Saulo, assistiu toda a condenação e ele viu, quando Estevão sendo apedrejado, suas últimas palavras. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Eu os perdoo. Eu os perdoo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não lhes imputes este pecado. E o capítulo 8 começa dizendo: E Saulo consentia na sua morte. Saulo podia impedir. Saulo podia dizer:
Não, gente, espere, não vamos apedrejar ainda, vamos dar-lhe mais uma chance. Não é necessário matá-lo. Saulo podia parar aquela condenação, mas ele não o fez. Ele consentia. Ele pôde ouvir Estevão dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele podia ouvir Estevão dizendo: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem à direita, em pé, à direita do Pai. Ele ouviu. Saulo viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo enquanto ele apresentava a sua defesa, a sua mensagem. Mas Saulo consentia na sua morte. Quando nós falamos Saulo, para nós parece um outro nome, mas Saulo é o mesmo nome Shaul ou Saul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Saul. Saul. Saul quer dizer grande. Saul era da tribo de Benjamim e Saulo também, Saul da tribo de Benjamim. E nós vamos ver que o grande problema de Saulo ou Saul era o orgulho, a vaidade. E a vaidade e o orgulho trazem junto consigo a inveja. A pessoa orgulhosa, ela quer estar na primazia. A pessoa orgulhosa, ela quer ser admirada. Ela não aceita ninguém fazendo sombra sobre a sua imagem. Então, ela quer tirar aquele que está atrapalhando que os outros o vejam. Ele não aceita. E junto com a inveja, com o orgulho, vem então o desejo terrível de matar, de tirar a pessoa. Saulo então consentia na morte de Estevão. Saulo podia pensar: eu não tenho o rosto de anjo, eu não tenho esse poder do Espírito Santo que ele tem para falar, mas eu quero calar este homem. Ele tem de calar, ele não pode ficar vivo, ele não pode contrapor-se à nossa posição, ele não pode ocupar uma posição mais alta do que a minha, do que a nossa, dos fariseus. Ele tem de ser tirado, consentia na sua morte. E quando Estevão morreu, quando Estevão ali foi apedrejado, estava ali ensanguentado, entregou sua vida ao Senhor, naquele dia, diz aqui, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A morte de Estevão, aquela bando, aquele tanto de pessoas vindo contra Estevão, trouxe uma fúria entre os sacerdotes, entre os fariseus, entre aquelas pessoas, uma fúria para acabar com os judeus, acabar com os cristãos, judeus, cristãos, maioria judeus, acabar com os cristãos. Então levantou-se grande perseguição. Na mesma hora, aqueles homens que saíram dali, daquela condenação de Estevão, na mesma hora eles foram também atrás dos cristãos. Precisamos matá-los, precisamos acabar com eles. Podemos imaginar entrando nas casas, pegando mulheres, pegando as crianças, pegando os adolescentes, pegando os jovens, pegando os chefes de família, arrastando-os para a prisão. Levantou-se grande perseguição contra a igreja. E diz aqui, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando os cristãos que estavam crescendo e se multiplicando tanto em Jerusalém, quando eles perceberam que estava vindo a perseguição e muitos eram mortos, muitos eram presos, então o que eles fizeram? Tiveram de sair. Saíram de Jerusalém. Pegaram seus bens, arrumaram as suas malas, pegaram o dinheirinho que tinham e saíram. Olha que interessante. O Senhor Jesus havia dito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
E ele disse que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles deveriam ir de Jerusalém, por toda a Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Mas era tão bom estar junto em Jerusalém. Eles nasceram ali, eles viviam ali, estava tão bom, como igreja, eles estarem crescendo, eles estarem sendo usados por Deus e vendo os vizinhos se convertendo, os familiares se convertendo, estava tão bom, tão bom. Mas o Senhor tinha dito, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa primeira perseguição foi exatamente permitida por Deus para que eles cumprissem o propósito de Deus, para que eles fossem, para que eles saíssem, para que eles conhecessem outros campos, outras cidades e levassem essa tocha do Evangelho e levassem essa mensagem por onde fossem. Então, a perseguição contra a igreja em Jerusalém, e exceto os apóstolos, foram dispersos para a Judéia e Samaria. A pergunta é, por que os apóstolos ficaram? Por que os apóstolos não foram perseguidos? As autoridades já tinham medo de mexer em Pedro, João, André, Filipe, Mateus, nos discípulos, porque prendiam e o anjo de Deus soltava. Eles açoitavam e eles saíam dali regozijando e alegrando, não sentindo que aquele castigo fora um castigo, mas fora como um prêmio. Eles não tinham como acabar com os apóstolos, eles não tinham como enfrentar os apóstolos, eles tinham poder, eles oravam e as pessoas eram curadas, eles não queriam mexer com os apóstolos. Então, exceto os apóstolos, diz aqui que foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saíram de Jerusalém. A perseguição estava muito forte, mas os apóstolos ficaram. Continuaram em Jerusalém, continuaram ali testemunhando, mantendo a tocha acesa, mantendo a chama do Evangelho acesa dentro de Jerusalém, exceto os apóstolos. E diz o texto que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Nós sabemos que a igreja é como uma família, uma grande família. Estevão não era judeu, não fazia parte do povo judeu, ele era um dos helenistas, ele era estrangeiro, prosélito, mas Estevão fazia parte dessa família. Estevão ali estava entre os líderes da igreja em Jerusalém. E eles tomaram seu corpo e o sepultaram e choraram. E choraram. Eu posso imaginar os testemunhos a respeito de Estevão naquela cerimônia fúnebre. Eu posso imaginar os irmãos lembrando o que Estevão fez e como ele vivia, e o seu testemunho, e o bem que ele fazia, os testemunhos a respeito dele. Naquele sepultamento, fizeram grande pranto. Há algumas poucas pessoas na Bíblia que a Bíblia nos fala que foi feito um grande pranto. Pranto é normal, mas um grande pranto. Por exemplo, quando Jacó morreu, houve um grande pranto, tanto dos seus familiares quanto dos egípcios, chorando, um grande pranto, um grande pranto. A Bíblia fala de Raquel, numa alusão quando em Belém Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo,
houve um grande pranto em Belém. E o texto do profeta nos diz que era Raquel chorando por seus filhos que já não existem mais. Era Raquel chorando por seus filhos. Ou seja, um choro em Belém, quando os pequeninos foram mortos. Um grande pranto. Também no capítulo 2 do livro de Juízes, houve um momento quando o anjo do Senhor veio, e eu fico imaginando como foi essa cena. Porque os anjos do Senhor apareciam para uma pessoa, para duas, para uma família, como foi para os pais de Sansão, como foi para Josué, para Moisés. Mas o anjo do Senhor veio diante de toda a nação. Toda a nação ali estava, e o anjo do Senhor disse: vocês não fizeram o que Deus mandou que fizessem. Vocês não desapossaram os cananeus aqui da terra, então eles vão ficar, e eles vão ser um espinho na carne de vocês, em suas ilhargas. E o povo chorou, um grande pranto. Aquele lugar ficou sendo chamado Boquim, ou o pranto de toda a nação. E aqui diz que, ao sepultar Estevão, houve pranto. E a gente vai ver que o único momento quando Jesus chorou foi diante do túmulo de Lázaro. Ali, como homem, seu amigo, Jesus chorou. Diante da morte, pranto, um pranto. Choraram, mas diz o texto, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saul, aquele fariseu, aquele jovem, o que ele queria era acabar com os cristãos, pois achava que eles estavam sendo blasfemos, achava que eles estavam contra a lei de Deus, e ele então queria acabar com os cristãos. Saulo, porém, assolava a igreja. Assolar a igreja é entrar e quebrar tudo. Assolar a igreja é entrar e fazer uma grande destruição e levar prisioneiros quem ele encontrasse. Homens e mulheres. Sem nenhum respeito, sem nenhuma piedade, arrastava-os para o cárcere. Imaginamos a violência. Isso tem acontecido na Coreia do Norte, na China, na Índia, nas nações da África, na janela 10x40. Isso tem acontecido. Cristãos sendo arrastados ao cárcere, pelo único crime de crer em Jesus. O único crime de crer que Yeshua de Nazaré é o Filho de Deus. É o Cristo. Então, nós vemos aqui como surgiu, como aconteceu a primeira perseguição. Exatamente quando Estevão deu a sua vida. O primeiro mártir. A partir daquele dia, uma grande perseguição. Mas Deus usando esta perseguição para que a igreja pudesse ir até os confins da terra. Muitas vezes, quando nós não obedecemos de imediato, Deus permite algo aparentemente negativo. Deus permite uma perseguição para nos empurrar da zona de conforto para onde Ele quer que a gente vá. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço, Jesus, perdoa-me, lava-me, limpa-me. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço perdão. Salva-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença hoje e eternamente. Recebe-me, Senhor, eu preciso de Ti.
eu me entrego a Ti com toda a minha casa, com a minha família, com tudo que sou, com tudo que tenho. Recebe-me. Amém. Senhor, que cada pessoa que nos assiste, que cada casa que está conectada com este programa possa ouvir a Tua voz, possa deixar o Teu Espírito Santo falar e transformar e trazer vida e trazer a Tua bênção. Traz cura para os enfermos, traz libertação para os oprimidos, traz a Tua paz para o cansado e estabelece o Teu reino em cada casa, em cada lar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.